Obrigado à igreja de Times Square pelo que vocês fizeram em nossos cultos de véspera de Natal. Que momento incrível quando vimos as famílias de imigrantes e os brinquedos para as crianças. Foi um dia incrível, pois vimos tantas pessoas que foram ministradas. As histórias e as jornadas que ouvi das pessoas que vieram para este país e tudo o que aconteceu para que elas chegassem aqui, da Venezuela a Honduras. Mas tenho que lhe contar uma das minhas histórias favoritas que aconteceu. Uma das minhas histórias favoritas não foi nem mesmo de uma das famílias de imigrantes. Foi de uma das pessoas da igreja de Times Square, que estavam sentadas lá. Quando eu estava descendo a mesa, eu tinha um intérprete comigo para me ajudar com qualquer pessoa que não falasse inglês. Você já percebeu que quando está falando com alguém que não conhece o idioma, você grita e fala mais devagar? Então eu estava perguntando de onde você é. E foi fantástico. E a pessoa com esse sotaque distinto diz Brooklyn. E o que ouvi em seguida foi uma das maiores histórias, provavelmente em mais de 40 anos de ministério, foi uma das maiores histórias de como alguém chegou à igreja. Enquanto perguntava às pessoas como elas chegaram ao país, perguntei a esta preciosa irmã, cujo nome não vou mencionar, porque não quero envergonhá-la, mas seu nome é incrível. E ela me contou essa história. Ela me disse, eu passei por um momento difícil em minha vida. Eu estava no fundo do poço e precisava de ajuda urgente. E ela disse, então, o que eu fiz foi que, com tudo esgotado, ou seja, sem opções, fui a uma vidente no Brooklyn e disse, não sei o que fazer com o meu futuro, preciso de ajuda. E não lembro se leram a palma da mão dela ou se fizeram uma carta de tarô. Não me lembro o que eles fizeram, mas eles contaram seu futuro. E ela disse ao vidente, isso não é suficiente, preciso de ajuda. E a vidente olhou para ela e disse, então você precisa ir à igreja de Times Square. Certo, só estou lhe dizendo o seguinte, eu lhe perguntei 3 vezes, eu disse, o quê? Eu disse, ela vai, uma vidente me disse que eu precisava ir à igreja da Times Square. Pessoal, foi a melhor história que ouvi. E ouça, eu nem sei quem é essa vidente, mas estamos orando para que você vá à igreja de Times Square e Deus faça algo em seu coração. Ela disse, cheguei em agosto, fui salva, batizada nas águas, entrei em um grupo de conexão e estou aqui na igreja. E tudo em que acredito é que Deus salve aquela vidente e o que vocês fizeram por aquela menina com quem conversei e vi a alegria de Jesus no rosto dela. Essa moça veio em agosto e participou de tudo, da salvação, do batismo nas águas, da comunhão, dos grupos de relacionamento, da frequência. Foi um dia incrível, não apenas por ouvir essas histórias, mas por ver o que Deus fez em 3 cultos, das 10 às 13 horas, às 18 horas, ao jantar, a distribuição de brinquedos, tudo o que aconteceu naquele domingo foi um dia muito especial. E depois de um dia incrível aqui na véspera de Natal, fui para casa naquela noite, estava exausto e acordei no dia de Natal pronto para cozinhar, sentindo-me um pouco dolorido e congestionado. Mas como meus sogros de 80 anos estavam chegando, Cindy queria que eu fizesse um teste de Covid. E no dia de Natal, meu resultado foi positivo para Covid no dia de Natal. E passei todos esses dias em isolamento. E meu teste deu positivo. E essa foi a segunda vez, estando na igreja de Times Square, a segunda vez em 4 natais que testei positivo. Então eu disse, no próximo ano, vamos orar e jejuar. Para a época do Natal é o que vamos fazer, porque não vou ter Covid novamente no Natal. Só estou lhe dizendo. Ou todos vocês estão cheios de tantas doenças e tudo mais. Estou pensando, algo está acontecendo. Não conseguia acreditar, eu simplesmente vou de novo. Por isso fiquei em quarentena. E para aqueles que sabem, minha mãe faleceu no sábado antes do Natal. Por isso fiquei triste, mas não arrasado. Esperávamos isso aos 101 anos de idade. Então, ela está no céu e está com Jesus. Mas algo aconteceu. Meus pensamentos, enquanto eu estava em quarentena, me trouxeram de volta. Não apenas para além do falecimento de minha mãe, mas também para o falecimento de meu pai. Foi a única vez em minha vida que tive uma controvérsia com Deus. Foi a única vez em que tive de lutar contra algo com o Senhor. Já tive discussões com o Senhor antes e Deus sempre vence. Mas desta vez foi só que durou um pouco mais de tempo. Não foram semanas, nem mesmo dias, mas foram apenas, talvez dias. Mas eu superei isso. Pedi a Deus que mantivesse meu pai vivo quando ele foi diagnosticado com câncer de cólon em 2000.
e pedi a Deus que o mantivesse vivo até que naquela época Cindy estivesse grávida de Christian, com cerca de 5 meses de gestação. Meu pai, eu não me casei até os 33 anos. Meu pai estava começando a perder a esperança de que eu me casasse. É muito menos de ter filhos. Então, quando finalmente Cindy estava grávida e estávamos tendo nosso primogênito Christian, eu disse: Deus, eu sei que o médico não dá muito tempo para ele. Mas eu disse: você poderia mantê-lo vivo para que ele pudesse ver meu filho? E meu pai morreu em agosto de 2000. E Christian Paulo, que recebeu o nome do meu pai, nasceu em dezembro de 2000. Ele nasceu 4 meses após a morte de meu pai. E eu fiquei atormentado com a pergunta. Eu disse: por que Deus permitiu que meu pai morresse sem ver meu filho? E enquanto eu estava em quarentena, fui atormentado por esses pensamentos e lutei eles. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Para mim isso era sério, pessoal. Essa foi uma batalha séria que ocorreu há quase 25 anos, porque sei que ela poderia definir o curso de algo. Eu sabia que Satanás queria uma parte do meu coração, que ele queria que eu ficasse com raiva de Deus e decepcionado com Deus. E eu sabia que isso afetaria a mim, meu ministério, minha pregação, até mesmo a teologia e a doutrina. E 2000 foi uma encruzilhada para mim. Era uma batalha e uma luta que eu estava enfrentando, porque sabia que era entre eu confiar na soberania de Deus. Cantamos essa música, You are sovereign and you reign. Você é soberano e você reina. E é mais fácil cantar do que declarar quando algo dá errado sobre o qual você orou e não acontece. E naquele momento, eu precisava entregar tudo a Jesus por causa da próxima temporada de nosso ministério. Eu sabia que isso deixaria meu coração e minha alma vulneráveis aos ataques do inimigo se eu entrasse com uma parte do meu coração que não estivesse rendida. Se eu entrasse com algo que não estivesse entregue a Deus, eu sabia que essa área estaria vulnerável aos ataques do inimigo. Deixe-me fazer uma pausa por um momento, escutam-me. Quero que até mesmo os líderes e pregadores ouçam isso. Aprendi em meus mais de 40 anos de ministério que a maior parte da teologia ruim não vem do intelecto, vem da emoção. Vou repetir. A maior parte da teologia ruim e falsa não surge porque, de repente, você descobriu uma verdade que ninguém jamais viu antes. É porque você pode ter passado por uma crise e um momento difícil em sua vida e talvez até tenha lutado com Deus durante esse momento. E o que você fez foi acabar com um sistema de crenças que não é apenas prejudicial, mas também defeituoso. E eu sabia que estava mesmo nessa encruzilhada. Ouça o que o apóstolo Paulo diz ao falar com um jovem pastor. Ele diz: observe atentamente sua vida e sua doutrina, persevere nelas, porque se fizer isso, você salvará a si mesmo e as pessoas a quem prega, seus ouvintes. O que Paulo estava dizendo, creio que nesse versículo, eram 2 coisas. Em primeiro lugar, que é melhor você viver aquilo em que acredita. Mas em segundo lugar, não deixe que a vida determine o que você acredita. Isso vem da palavra de Deus. Vou repetir porque alguns de vocês perderam um momento. Sei que é véspera de ano novo, mas vocês precisam entender isso. O que ele estava dizendo eram 2 coisas. Primeiro, você precisa viver aquilo em que acredita. E segundo, você não pode deixar que a vida determine aquilo em que acredita. Isso você obtém da palavra de Deus. E o que ele estava dizendo era que se você não viver o que acredita, então o primeiro nos torna hipócritas. E se deixarmos que a vida determine em que acreditamos, então teremos cultos e falsas teologias. Mas os que encontram estabilidade a encontram na palavra de Deus, onde tudo o mais passa, mas essa palavra nunca passa. E é isso que ele estava nos dizendo. Veja, Paulo estava dizendo que é muito fácil tentar fazer com que seus momentos difíceis determinem aquilo em que você acredita. O que já é uma doutrina sólida na Bíblia, que a teologia ruim virá de raízes emocionais, antes mesmo de vir de uma busca intelectual. Portanto, escutam e anotem aí o seguinte, pessoal. Tornar-se um cristão é bem fácil, mas crescer como cristão é bem exigente e bem difícil. Ouça, em um momento você pode se tornar um cristão, mas para crescer você precisa lutar. É trabalho, é uma luta difícil, mas vale a pena. E será necessário tudo o que você tem para crescer. E eu sei que isso vai exigir tudo o que há dentro de você. Aqui está um ótimo versículo. É Eugene Peterson, a mensagem, que parafraseia o texto da seguinte forma.
Ouça 1 Coríntios 9, ele diz: não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada, estou dando tudo de mim. Não vou viver como um desajeitado, vou ficar atento, vou estar em ótimas condições, não vou ser pego cochilando, contando tudo para os outros e depois perdendo a oportunidade. Estou dizendo a vocês que estou nessa, não vou viver de forma desleixada, vou ficar em ótimas condições, e não sei quanto a vocês, mas nessa coisa chamada cristianismo, estou dando tudo de mim neste novo ano. E é isso que eu quero desafiar você só pelos próximos minutos. Quero ensinar algo que Deus tem falado comigo ao sair deste ano tão especial. Porque eu quero sair de 2023 totalmente e completamente entregue para tudo o que Deus quer fazer em 2024. Mas aprendi algo nessas últimas 4 décadas, e aprendi isso. Durante 4 décadas aprendi a lutar nas batalhas, mas Deus está me ensinando algo novo. Não se trata apenas de como lutar em meio às batalhas, mas Ele está me ensinando algo, e é essa a parte que quero lhes contar. Sei que a maioria de vocês sabem como enfrentar as batalhas. Você lutou por tantas coisas diferentes, mas agora estou aprendendo a lutar mesmo depois das vitórias. Não se trata apenas de lutar durante as batalhas, mas de lutar após as vitórias. Ao sair deste ano, Deus deu a mim, a minha família, a nossa família TSC, algumas vitórias incríveis. Mas senti que Deus disse: não se esqueça da luta que vem depois das vitórias, que há uma luta que acontece. E quero explicar isso a você, porque um rei, apenas nesta última semana, um homem chamado Amazias me ensinou isso nas Escrituras. Amazias sabia como lutar durante as batalhas, mas não após as vitórias. Sua história de sucesso, qual quero ler para vocês, ajudou-me a tomar algumas decisões e a tomar algumas atitudes que eu sabia que, assim como Amazias, as pessoas ficariam furiosas, mas eu estava disposto a fazer isso independentemente do custo financeiro. Se perdermos dinheiro porque obedecemos o que Deus diz, que assim seja. Prefiro ter a aprovação de Deus do que a aprovação do homem. E assim eu saberia, eu apenas disse: Deus, e aprendi algo com isso. Deixe-me contar a vocês como foi essa batalha e como esse homem a enfrentou. É uma história incrível que alguns de vocês precisem ouvir hoje. Talvez os líderes que estão observando ouçam estas palavras em 2 Crônicas 25. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Portanto, agora ele tem 400.000 soldados. Por 100 talentos de prata, esses são os que ele subcontratou para fazer parte do exército de Israel. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, as pessoas que você acabou de contratar por 100 talentos de prata, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Israel estava em um estágio de apostasia. E ele diz: não se junte a essas pessoas que não estão andando com Deus neste momento. Elas estão sendo julgadas, portanto, fique longe delas. Agora veja isso: se porém fores fácil, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Agora apenas uma observação: isso é o que Deus disse. O profeta diz: você contratou as pessoas erradas e precisa demiti-las. E Amazias basicamente diz: você sabe quanto dinheiro eu acabei de gastar para contratar essas pessoas? Ele diz: 100 talentos de prata. Pare por um momento e deixe-me explicar a matemática disso por um instante. Porque o talento é a maior unidade de peso no Antigo Testamento. 100 talentos de prata equivalem a 3,5 toneladas. É o que equivale. Portanto, se você atualizasse a matemática e até mesmo o preço da prata, poderia ser algo em torno de 2 milhões de dólares que você acabou de gastar com a subcontratação de 100.000 soldados, e um cara aparece e diz: livre-se deles,
mesmo que você tenha gasto o dinheiro, assinado o contrato, livre-se deles. Por que eu deveria me livrar deles? E disse o homem de Deus: ouçam isto, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias, não posso acreditar, os dispensou. Gente, isso parece ter sido muito rápido. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá. Eu não sei por que eles estão com raiva. Eles foram pagos. Por isso nem sei por que eles estão chateados. Eles receberam seu dinheiro. Não é incrível? Esse homem está prestes a trazer 400.000 soldados, 100.000 deles custou-lhes o 2 milhões de dólares. E um profeta chega e diz: livre-se dessas pessoas com as quais você acabou de se relacionar, porque Deus vai lhe dar uma vitória sem essas pessoas. Assim, ele não só perdeu dinheiro, como também ficou com funcionários irritados. E o resultado da batalha foi que Deus o ajudou sem aqueles 100.000 homens. Ouça isso, versículo 11. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo, 23.000 mortos. Deus disse: tenho muito mais para lhe dar, Amazias, mas não que você se conecte a algo que não deveria estar conectado. E de repente Deus fez exatamente o que havia dito. Livre-se de 100.000 pessoas, perca os 2 milhões, porque o que eu vou fazer será incrível. Assim eles venceram a batalha, e aqui está, igreja. É claro que lutamos durante as batalhas, mas lutamos aqui vem após as vitórias. Ele conquista a vitória, e então aqui é o que acontece. Versículo 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses. Sim, estou com aquela senhora. O que quer que tenha acabado de dizer, ó não. Foi exatamente assim que me senti. E prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Agora, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, o próximo versículo diria: sério, você está brincando comigo? Versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, não sabemos se é o mesmo homem, e que disse para Amazias o seguinte: por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram das tuas mãos? Depois de eliminar os inimigos de Israel, Amazias decidiu fazer dos deuses deles os seus deuses. Em outras palavras, ele escolheu servir aos deuses que foram derrotados em vez de servir ao Deus de Israel. Então, estou lendo isso e penso como Amazias ouve o profeta no versículo 7. Custou-lhe 2.100.000 homens, mas ele não dá ouvidos a esse homem. E eis o que acontece no versículo 16. E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. Impediu uma palavra que estava chegando a ele, impediu que alguém lhe dissesse a verdade. Deus lhe dá uma vitória, você volta e se curva diante dela, você se curva diante dos ídolos de seus inimigos. Como isso pode acontecer? E acho que há uma resposta, e ela vem no início da descrição de quem é Amazias. Deixe-me dar isso a você, depois quero apenas dizer a vocês o que Deus falou ao meu coração. E começa assim, 2 Crônicas 25, 2, é assim que ele é descrito. Ele, este é Amazias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Observe bem, pessoal, essa última frase, porém não com o coração inteiro. Havia uma parte de Amazias que não havia sido entregue, e era essa parte que Amazias iria atrás de seu próprio sucesso. O fato de Amazias não ter se rendido seria o campo de batalha para que o inimigo pegasse esse momento e essa vitória incríveis e os azedasse.
e eu ficava me perguntando, o que havia em Amazias para que ele trouxesse para casa ídolos da própria vitória que Deus lhe deu e se curvasse diante deles? Continuei fazendo essa pergunta. Isso me deixou perplexo. Eu até continuei perguntando a Deus. Isso durou dias, durante toda a semana. Como você pode vencer com Deus e comemorar com ídolos? Como você pode vencer com uma palavra de Deus e depois comemorar com os ídolos de onde veio a vitória? O que havia em seu coração? Antes de Cindy, eu e nossa família virmos para a cidade de Nova York. Cindy e eu fomos para a Califórnia para 3 dias de aconselhamento conjugal antes de virmos para cá. E não foi porque tínhamos problemas, ou eu deveria dizer que eu tinha problemas. Era realmente para garantir que não houvesse partes não tratadas em nosso coração. Sentíamos que tínhamos um casamento saudável, mas sabíamos que com o que Deus queria fazer na cidade de Nova York, Ele iria atrás de qualquer parte não entregue dentro de nós. Se não estivesse certo, e digo isso para aqueles que estão pensando em ministrar, deixe-me dizer uma coisa, se o seu casamento não estiver certo, o inimigo irá atrás dele. Estou lhe dizendo, por isso dissemos, vamos trancar 2 vezes cada porta e nos certificar, porque sabemos que o inimigo procuraria qualquer coisa que não fosse tratada. Esse deve ser um dos versículos mais importantes dos últimos dias de Jesus. E estava em João 14, antes de ele passar uma noite sozinho no Getsemane. E a Bíblia nos diz que ele não foi tentado apenas no deserto antes do ministério, antes de entrar no ministério público. Mas a Bíblia nos diz que Jesus foi atacado enquanto estava no Getsemane, que o inimigo o perseguiu ali e começou a falar com ele. E isso é incrível. Jesus, antes de ir sozinho para o jardim e ser tentado no Getsemane, ouça João 14:30, isso é simplesmente incrível. Jesus disse, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e aqui está a parte pessoal, e nada tem em mim, o que significa que é o oposto de Amazias. Não há uma única parte do coração e da vida de Jesus que não tenha sido entregue, tudo foi entregue a Deus naquele momento. Esse versículo é épico, Amazias não pode dizer isso. Jesus está totalmente envolvido, totalmente entregue, porque sabe que o inimigo irá atrás da parte não entregue. Tenho um livro em minha biblioteca sobre um missionário na África. Ele foi dado a mim quando eu tinha 16 anos de idade pelo meu pastor de jovens. E ele escreveu nesse livro, há mais de 40 anos, uma citação de um grande evangelista chamado D.L. Moody, e isto é o que ele escreveu, e ele disse estas palavras: o mundo ainda tem que ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele. Agora, pessoal, vejam essa frase. E então ele colocou no final e disse, Tim, você poderia ser esse homem. E eu me lembro de ter recebido o livro, e o tenho ainda até hoje. E pessoal, em 1980 eu queria ser esse homem. E pessoal, posso lhes dizer que estou aqui em 2023 e quero estar totalmente comprometido com Deus. Nada de vacilação. Quero poder dizer que Satanás não consegue encontrar nada dentro de mim. Quero ser capaz de dizer que após cada vitória, Deus recebe toda a glória. Deus recebe toda a honra. Então, foi com isso que lutei, e acredite ou não, não acho que vai demorar muito, mas já menti muitas vezes sobre a duração dos tempos, não sobre as escrituras, mas sobre a duração dos tempos. Mas deixe-me dizer a você com o que eu lutei. Sei como lutar contra a doença. Eu fiz isso este ano, não apenas na semana passada. Sabemos como lutar ao longo dos anos com a falta de recursos, você e eu. Sabemos como lutar por meio de ataques pessoais, mas Deus começou a me preparar para lutar por vitórias que, não, ouça-me, porque Amazias venceu a batalha, mas de repente transformou a vitória em idolatria. Deixe-me dizer isso novamente, era a pergunta que eu sempre fazia, o que transformou essa vitória em idolatria? Quando olho para o que Deus fez neste último ano na TSC, eu penso, Deus, isso é só o Senhor. Pessoal, no domingo passado eu estava conversando com uma pessoa recentemente que recebeu um número enorme de pessoas no Natal.
E quando ele me disse quantas pessoas foram salvas, eu me alegrei com ele. Mas para ver o que Deus fez por nós, apenas no prédio, apenas aqui, nem mesmo online ou no anexo já temos os números. Vimos mais de 250 mãos se levantarem para nascer de novo no último domingo. 200. E logo antes disso, um batismo em água de 197 pessoas. E logo que comecei a ver quase 200 pessoas batizadas nas águas, mais de 250 nascidas de novo, Deus disse: é melhor você tomar cuidado agora. É melhor você tomar cuidado e não transformar as vitórias que eu lhe dei e que se tornem idolatria. Pessoal, ouçam-me. Amásias venceu uma batalha, mas a batalha foi mesmo parecida com a de Gideão. Deus removeu 100.000 soldados e lhes deu uma vitória decisiva. Mas o que transformou a vitória em idolatria, foi com isso que lutei. Eu poderia vê-lo se tornando um idólatra se ele perdesse a batalha, mas não se ele ganhasse a batalha. Você venceu a batalha. Se você perder a batalha, bom, pegue os ídolos e os adore. Mas você venceu a batalha. Deus lhe deu a vitória. Então deixe-me atualizá-lo por um momento. Deus o ajudará a passar pela faculdade. Você termina seu mestrado, seu doutorado. Você obtém seu diploma e talvez seja um dos primeiros da sua família a obtê-lo. É uma conquista incrível. Você tem 1 ano e um bônus enormes na sua empresa financeira. Quando todo mundo estava falando em recessão, Deus lhe deu sabedoria sobre o que fazer. Finalmente, o casamento aconteceu, ou a gravidez depois de anos de espera, ou você conseguiu um grande cargo ou contrato no esporte ou na Broadway, que mudará a sua vida, onde você finalmente economizou e comprou sua nova casa. Então, como você pode aceitar um contrato, um cargo, um cônjuge, uma casa, um recém-nascido, um emprego? Como isso pode se tornar um ídolo? Como essa vitória pode de repente tornar-se como Amasiás, como o pastor Tim? Sempre dizemos aqui que as batalhas constantes prometem vitórias, mas também temos que proteger as vitórias que Deus prometeu para nós. E aqui está o que aprendi, pessoal. Isso é tudo o que Deus falou comigo. Ele diz que quando você entrar no próximo ano, Ele diz que é isso que estou pedindo para você fazer. Quero que você anote essas 3 coisas. Ele diz que pelo que estou prestes a fazer em 2024, é melhor você viver de acordo com isso. Número 1, você deve dar glória a Deus assim que a batalha terminar. Você simplesmente diz: pessoal, deixe-me contar uma coisa. Você se forma na faculdade ou de repente faz algo incrível em um campo esportivo. Se você é um atleta profissional ou universitário aqui, talvez você tenha conseguido sua bolsa de estudos D1 e de repente uma vaga no time de futebol, seja lá o que for, ou você por fim consegue um papel na Broadway, ou você finalmente está sendo promovido no seu emprego. Vou lhe dizer uma coisa, eu costumava dizer: isso é inconsequente, não significa muito. Estou começando a perceber que pode ser um pouco de proteção quando de repente um jornalista coloca um microfone na frente de alguém e diz: conte-nos sobre esse jogo. E eles dizem: primeiro quero dar toda a glória a Jesus Cristo. Tenho a impressão de que há alguma proteção nisso. Para dizer: deixe-me começar com você entendendo e eu entendendo que eu não estaria aqui hoje se não fosse... Deixe-me ajudá-lo, graduado. Deixe-me ajudá-lo, doutor. Deixe-me ajudá-lo, ator da Broadway. Deixe-me ajudá-lo, funcionário da ONU. Deixe-me ajudá-lo, financista. Você não tem nenhuma chance a menos que ela venha do próprio Deus. Dê toda a glória a Deus hoje. Você não conquistou essa vitória. Deus concedeu isso a você. Sei que você vai ficar com raiva, mas não me importo. Eu realmente não me importo. Eis o que aconteceu. Eu acho que até mesmo o dízimo é uma proteção. Que quando Deus lhe dá algo e você diz: veja o que eu fiz. Eu digo: não. É melhor dar a Deus aquilo com que Ele o abençoou. Porque a Bíblia diz que se você não der, Ele fará buracos em seus bolsos. Portanto, para alguns de vocês estão indo, eu sabia que eles pediriam dinheiro. Estou tentando protegê-lo. Dê glória a Deus assim que a batalha terminar. Número 2, faça essa oração todos os dias.
É uma oração que eu fiz, Deus, todos os dias em 2024, para proteger a vitória de se transformar em idolatria. E aqui está essa oração, pessoal. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E aqui vem, pessoal, ouça. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero ler para você, a partir da paráfrase, esse último versículo. Veja o que ele diz. Veja se há algum caminho de dor em que eu esteja andando e me leve de volta aos seus gloriosos caminhos eternos. O caminho que me leva, aleluia, de volta a você. Pessoal, eu estou lhe dizendo que Deus indicará se há um caminho no qual você não deve seguir. Entendeu, igreja? Ele vai apontar isso. E de repente eu preciso, e vamos mostrar isso a você em um segundo, quando ele está trazendo aqueles ídolos de volta como um despojo e de repente os coloca de pé. Amazias tinha um caminho de dor no qual estava caminhando, que a vitória seria uma morte. Que mesmo depois disso sua vida iria se despedaçar e ele seria morto por assassinos enquanto estava fugindo. Sabe, já vi muitas vezes em minha vida Deus nos dar uma vitória, mas Ele apontou algo e disse, esse é um caminho de dor. Não faça isso com essa vitória. Tenho de lhe dizer uma coisa, perdoe-me, vou lhe contar duas histórias. Apenas uma história sobre dinheiro e sei que você já está pensando. São duas coisas sobre dinheiro. Por favor, tenham paciência comigo. Há alguns anos, quero dizer, Deus tem sido muito fiel a nós. Ele tem provido para Cindy, para mim e para essas 4 crianças. Tem sido um milagre absoluto. Não temos queixas. A Bíblia até adverte e diz, não queira ser rico para não se esquecer de Deus. E não seja pobre para não amaldiçoar a Deus. E Deus providenciou. Alguém concorda para dizer que Deus providenciou tudo? É isso que temos feito. Cindy se lembra dessa história. Há alguns anos estávamos terminando o ano e houve uma vitória. Tivemos nossa vitória Amázias, e nunca havíamos tido isso antes em nosso lar. Analisamos nossas finanças, e estou lhes dizendo porque estamos dizendo, temos que pagar impostos, temos que pagar isso, temos que fazer isso, e temos 4 filhos, eles precisam comer, então temos que se tornar membro da Costco, precisamos fazer todas essas coisas. Demos uma olhada em nossas finanças e, pessoal, não podíamos acreditar. Olhamos para a nossa conta e tínhamos, vou lhe dizer o número, $1.000 sobrando depois de tudo. E dizemos, Jeová Jiré, o que aconteceu foi o seguinte, a Cindy já estava balançando a cabeça porque ela sabia. Então eu disse a Cindy, Cindy, tenho uma ideia. Eu disse, nós vamos e aqui está Amazias. Amazias está falando agora mesmo, certo? Este sou eu, ninguém, isso é o que Deus, essa é a minha convicção. Portanto, antes que você comece a escrever cartas, deixe-me contar o que aconteceu. Aqui está. Então, eu disse a Cindy, ouça, nós 2 somos formados em finanças corporativas. Vamos pegar esse dinheiro e eu vou comprar ações. Vou me tornar um corretor de ações. Vou pegar o dinheiro e investi-lo. E o dinheiro com que Deus nos abençoou será incrível. A partir de agora não é fácil. A igreja nem precisa nos pagar. É isso que você diz quando quer fazer o que quer fazer. Lembro-me de olhar para algumas ações, 2 ações, e disse, é isso. E assim que eu colocava isso, todos os dias eu olhava e dizia, tudo bem, estamos prontos? Estamos lá, e pessoal, são $1.000, acho que estava subindo uns $3, descendo $2, subindo $4. No final, eu já havia perdido $10 americanos. Então, no final, o Espírito Santo falou comigo e disse, eu não pedi que você fosse um investidor. Eu lhe disse para ser um doador, e o Espírito Santo disse para você tirar esse dinheiro e doá-lo à igreja que está precisando dele. Então, eu o retirei, e mesmo com as tarifas cobradas para retirá-lo, o valor era algo como $9,25. E Deus vai e acrescenta os $75 que você perdeu e lhes dá o valor total do que você... E aqui está o que Deus disse. Ele disse, por que você pegaria uma vitória e a transformaria em algo que eu nem mesmo lhe pedi para fazer? Isso não pertence a você. Eu não pedi que você faça isso. Eu lhe pedi para estar na palavra, não no seu celular.
o que fez com que eu parasse? Pessoal, estou lhes contando por mim agora, por mim. E apenas aquele pouquinho com o qual Deus nos abençoou, de repente eu o peguei e nem sequer o estava usando para a glória de Deus. Não fiz. Eu achava que tínhamos conseguido superar isso. Fizemos tudo certo. E Deus diz, eu não pedi para você fazer isso. Isso eu comecei a aprender com o que Deus vai fazer. A primeira coisa que queremos fazer é dizer que toda a glória vai para Deus. A segunda coisa que queremos fazer é dizer, Deus, examina-me, conheça o meu coração. Ver se há algum caminho de dor dentro de mim antes de eu escolher isso. Pessoal, é isso que somos chamados a fazer. Vocês entendem que no momento em que disseram que Jesus é o Senhor, perderam a capacidade de tomar decisões indevidas? Deixe-me dizer deste lado, porque já estou vendo caras de raiva. No momento em que você disse, Jesus seja o Senhor, esse é o C do ABC, confesse-o como Senhor. No momento em que você diz, tu é o Senhor da minha vida, você está dizendo que Ele é o chefe. Você perdeu a capacidade de tomar decisões indevidas. Deus está no comando de nossas vidas. Damos glória a Deus. Fazemos esta oração. E por fim, quando os músicos chegarem, sim, eu disse, os músicos chegarão, nós nos renderemos. Em terceiro lugar, vamos nos render às vozes divinas. Deus deu a esse rei a chance de acertar. Se ao menos Amazias tivesse respondido quando o profeta disse, por que você consulta os deuses do povo e não o seu próprio Deus? E se Amazias tivesse dito, você está certo, o que devo fazer? A história teria sido diferente, e a história não foi diferente. É uma tragédia. Deus nos abençoou. Ouça, deixe-me falar com os líderes por um segundo. Os que assistem são parte da equipe de uma igreja, eu vi isso acontecer. Só posso falar pelo nosso país aqui mesmo, para todos aqueles que estão assistindo de diferentes países. Tenho visto Deus abençoar igrejas com recursos e de repente, quando os recursos e as bênçãos começam a chegar, o que elas fazem de repente é esquecer o que as levou até lá, recuam e se recusam a abordar as coisas biblicamente porque não querem perder as pessoas e os recursos. Vou repetir porque ninguém mais está dizendo isso. Já observei líderes que foram abençoados por Deus com pessoas e recursos. E quando isso acontece, você se afasta dessa verdade porque de repente começa a idolatrar os recursos e os números. E em vez de voltar para as Escrituras e dizer, deixe-me confiar no Deus que nos trouxe até aqui em primeiro lugar, é isso que acontece. Nós damos glória, damos toda a glória a Deus. Oramos o Salmo 139 todos os dias. É isso que nos protege. E cedemos às vozes piedosas. Amazias não faria isso. O profeta enviou um profeta antes que ele estivesse prestes a sair literalmente para a destruição. Ele disse, não faça isso. E é isso que ele diz à voz piedosa. Pare, quem o nomeou meu conselheiro? Quem você pensa que é? Você não manda em mim. Foi isso que ele fez. Que havia uma voz divina antes de ele sair literalmente para o caminho da dor. O profeta veio e disse, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E você vê a resposta. E pessoal, se observarem isso dentro de vocês, pode ser um coração de Amazias que está simplesmente se movendo, não está comprometido com ele. Deus está falando conosco. Eu estava lendo esta história de alguns séculos atrás sobre Tomás de Aquino. Ele disse que era Tomás de Aquino, um dos grandes pais da igreja primitiva, que estava tendo uma discussão com o Papa desse tempo, o Papa Inocêncio II. E eles disseram que enquanto o Papa estava contando uma grande soma de dinheiro, o Papa olhou para Tomás de Aquino e disse, olhe para isso, Tomás. A igreja não precisa mais dizer em Atos capítulo 3, não tenho prata nem ouro. E Tomé olhou para ele e disse, isso é verdade, Santo Padre, mas a igreja também não pode dizer, levante-se, pegue sua esteira e caminhar. O que você fez foi obter os recursos, mas não obteve mais os milagres. E foi isso que eu disse a Deus. Eu disse, Deus, eu não quero recursos sem milagres. Porque se o Senhor vai me colocar em uma situação em que eu tenha que confiar no Senhor todos os dias, então faça isso, Senhor Jesus.
Mas não me deixe idolatrar recursos e não me deixe idolatrar histórias e números. Que eu esteja em um lugar que diga: Deus, você recebe toda a glória. Deus, examine meu coração e veja se há algum caminho de dor dentro de mim. E Deus, mantenha vozes piedosas ao meu redor. Eu não confio em mim, confio em Deus, em você e nas pessoas que você colocou ao meu redor. Pessoal, estou lhes dizendo que com o que está por vir, com o que Deus quer fazer em sua vida e na vida desta igreja no próximo ano, a única maneira de conseguirmos isso é com um coração totalmente comprometido com Jesus. Essa é a única maneira de fazer isso. Qualquer parte que não for rendida, qualquer parte que não for dada a Ele, torna-se literalmente um campo de batalha para o inimigo. O que é um coração inteiro? É um coração que se rendeu a Deus. Deus tem todo o meu ser. É como o antigo hino que diz: eu entrego o quê? Tudo, tudo, tudo a Jesus. Eu me rendo. Tudo a Ti eu dou livremente. E eu sempre me perguntava: Deus, o que me impede de ouvir todo esse hino? Que seja sempre dito: santo comprometido, santo comprometido, santo comprometido. Igreja, nós os ensinamos a lutar durante as batalhas até o fim, mas agora precisamos ensiná-los a lutar depois da vitória. Mas deixe-me lhes dizer uma coisa: escuta-me. Quando olho para alguns de vocês que estão no palco e neste coro, para algumas das pessoas que conheço aqui, posso lhes dizer que houve batalhas em 2023, com certeza. Mas pessoal, houve algumas vitórias incríveis. Agora olhem para mim, olhe para mim. Deixe-me dizer isso a você. E nessas vitórias é bom que você dê a Deus toda a glória. Você lhe dá toda a glória. Você diz: ó Deus, nessa vitória, certifique-se de que não haja nenhum caminho de dor em que eu não esteja me agarrando a algo. Que meu diploma, que meu filho. É incrível que de repente tenhamos filhos e de repente ninguém mais vem à igreja. Nós nos perguntamos por que os pródigos e as crianças estão se afastando da igreja. Vocês estão entendendo? Por favor, não transforme uma criança. Não vire as coisas e esqueça o que Deus não apenas fez você passar, mas como Deus o levou até lá. E eu transformei a vitória em idolatria. E foi por isso que Deus começou a me advertir este ano. Ele diz: Tim, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que estou prestes a fazer em 2024. Mas o único cristão, o único lugar, acredito que a igreja tem algumas vitórias incríveis, mas vai precisar de um coração inteiro, totalmente comprometido. Dar glória a Deus, fazer a oração que guarda meu coração e ceder às vozes piedosas. Isso é tudo o que tem. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Quero que você olhe para mim por um momento. Anexo. Varanda, piso principal. As palavras de D.L. Moody que foram escritas em meu livro pelo meu pastor de jovens continuaram. Essas palavras continuaram dizendo: deixe Deus segurar toda a sua vida. Ele pode fazer mais com ela do que você. Deus, tome tudo o que eu sou, tome tudo de mim. Tenho realmente lutado com isso neste novo ano. Eu disse: Deus, eu sei o que Tu está fazendo, quero dar-lhe toda a glória. Senhor, fique com tudo, quero que você receba isso. Receba tudo o que você fez aqui. É tudo seu, Deus, obtenha a glória. Veja se há algum caminho de dor, mantenha vozes piedosas em minha vida. Não permita que eu rejeite uma voz piedosa que fale a verdade para mim. E senti o Espírito Santo falar comigo ao enviarmos vocês para se prepararem para este novo ano. As vitórias chegando serão incríveis. Creio nisso de todo o meu coração. O que Deus vai fazer é incrível. Há alguns, posso lhe contar o que aconteceu comigo? Quando estava em quarentena, sentei-me lá com meu diário de orações e rezei todas as orações que havia escrito. Tenho um diário de orações, tenho uma seção desse diário de orações. E isto escrevo na parte superior. Chama-se Simplesmente Porque Você Pode. E são orações bobas que escrevi nos últimos anos. Eu gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que você fizesse isso.
E quer ele responda ou não, não importa. Chama-se simplesmente porque você pode. E eu as escrevi. Você sabe o que eu disse a Cindy? Eu disse que neste mês as 2 últimas foram respondidas. 14 deles foram todas atendidas. Deus fez todas elas, Deus fez tudo, Deus fez tudo. Foi simplesmente, e Deus disse, você entende? Tenho mais para você do que tudo isso, mas é melhor garantir que eu receba toda a glória. É melhor ter certeza de que está orando todos os dias. Examine meu coração, ó Deus. Certifique-se de que não haja nenhum caminho de dor dentro de mim. O número 3. Mantenham vozes piedosas e me mantenham submisso a pessoas e vozes piedosas. Sou muito grato pelas vozes piedosas. Sou muito grato por esses anciãos. Sou muito grato pelos pastores. Sou muito grato por nosso superintendente geral. Muito grato pelas vozes piedosas. E enquanto eu pensava nisso e agradecia por tudo o que Deus fez, Deus disse: há mais coisas que eu quero fazer, mas mantenha-se firme. Não deixe que isso se torne qualquer outra coisa, a não ser eu recebendo toda a glória. E Deus me prometeu que faria algo na vida das pessoas hoje, mas precisava de rendição e de um coração inteiro. Quero que você incline a cabeça por um momento. Quero que incline a cabeça por um momento. Ele está falando com as pessoas neste momento e tenho uma forte convicção disso. Onde as vitórias se tornaram suas vitórias. Deus foi esquecido e hoje, no início deste novo ano, é um momento de rendição. Deus, eu lhe dou toda a glória, quero lhe dar isso. Eu entrego isso a você. Deus, essa coisa eu me vi deixando essa coisa me controlar agora. Idolatria é controle. Idolatria é quando algo agora o controla. E agora a bênção o controla. Agora a oração respondida controla. E Deus diz, não, afaste-se disso. Dê-me a glória, fique longe de qualquer caminho de dor. Ouça as vozes de Deus. E você se viu indo em uma direção e precisa parar hoje. Talvez eu seja essa voz piedosa. Talvez eu seja aquela voz que Amazias ouviu e que diz, tudo bem, agora pare. Dê a Deus a glória por isso. Ele lhe deu vitórias, agora nós lhe damos toda a glória. Deixe-me fazer esta pergunta hoje. Quantos no anexo estão assistindo online do Quênia e do Burundi, com os das Filipinas e da China, da Coreia do Sul, de Porto Rico e de Trinidade? Estou falando agora mesmo para os holandeses e noruegueses, para os poloneses e alemães e para os que estão aqui na 51ª e Broadway, que Deus está indo atrás de algo e dizendo, quero todo o coração agora, todo o coração. Que saiamos de 2023 vendidos para 2024. E você diz, Deus está falando ao meu coração. Ele está colocando o dedo em algo agora mesmo. Deus falou ao meu coração. Com toda a cabeça inclinada e todos os olhos fechados, se for apenas você neste momento, Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Ele está pedindo isso e está falando comigo agora mesmo. Levante a mão para o alto, diga, Deus está falando comigo agora. Toda a igreja levante suas mãos. Levante-os bem alto se for o seu caso. Apenas diga que Ele está falando comigo. Posso lhes perguntar uma coisa? Se Ele estiver falando com você agora, venha até aqui. Rapidamente quero orar por você. Quero que este seja um momento em que Deus comece a fazer isso. Rapidamente, varanda. Estou lhe dizendo, não deixe que nada atrapalhe o que o Senhor quer fazer. Tenho a forte convicção de que a voz de Deus está chegando agora. Ele está falando conosco neste exato momento. Vamos deixar o 2023 esgotado. A varanda vai esperar por você. Online, basta manter as mãos para cima. Anexo, mantenham suas mãos levantadas. Começaremos a orar com vocês em 1 segundo. Rápido, aproximem-se. Vamos deixar este ano entregue. Vamos dar a Deus toda a glória pelas vitórias que Ele obteve. Venham logo. Você vem. Vamos esperar por você. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Enquanto você está voltando, vamos cantar isso. Vamos cantar isso. Eu confio em Deus, meu Salvador.
trust in God, my Savior, who will never fail me. When I'm weak, you will never fail. I trust in God. See, I trust in God. Quero que vocês levantem suas mãos para Ele agora mesmo. Apenas levantem suas mãos e com sua boca apenas deem a Deus toda a glória por tudo o que Ele fez. Vamos, aqueles que estão assistindo agora do Quênia, África do Sul, deem-lhe glória agora mesmo. Deem-lhe glória. Aqueles que estão assistindo da Califórnia ao Texas e Flórida, deem-lhe glória. Em sua sala de estar, vamos lá, dê glória a Ele. Diga: Deus, o Senhor merece a glória, que tudo o que eu tenho vem do Senhor. Deus, eu digo isso. Se estou saudável é por causa do Senhor. Deus, se fui abençoado é por causa do Senhor. E Deus, neste dia eu digo: Deus, receba a glória hoje, receba toda a glória hoje, receba toda a glória. E agora você pediria a Deus que me examinasse. Diga: Deus, examine meu coração, veja se há algum caminho de dor dentro de mim. Deus, eu oro, chame-a para fora, Senhor Deus. Pai, não quero que minha vida siga o caminho errado, ó Deus, porque, Senhor, o Senhor me deu tanto. Tu abriu portas, Tu abriu contratos, Tu abriu bênçãos, Tu abriu bônus, você abriu oportunidades, Tu abriu, Senhor Deus, provisão. Portanto, Deus, declaro agora mesmo que foi o Senhor quem fez isso. E em segundo lugar, Senhor Deus, o Senhor merece toda a glória por isso. E assim, Deus, declaramos hoje que, Senhor, queremos estar em um caminho eterno, queremos estar no caminho de Deus. Queremos que a palavra de Deus guie cada decisão que tomamos. Portanto, decidimos hoje, Pai, que hoje estamos determinados a dar-lhe toda a glória e toda a honra. E assim, Deus, mesmo agora, nos rodeia com vozes divinas. Vamos, peça a Ele, diga: Deus, se há alguma voz na minha vida, Senhor Deus, que não está me guiando, que tenha coragem de nos dar vozes corajosas que diriam: pare, pare, não. Dê-nos essas vozes, ó Deus. E, Senhor, dê-nos os meios para que, quando ouvirmos o não, não fiquemos chateados. Nós diríamos: Senhor, é isso mesmo. É isso aí. O Senhor me deu uma voz piedosa. O Senhor me deu uma voz piedosa e estou apenas pedindo que nos ajude neste momento. Ajude-nos agora. Todas essas mãos estão levantadas. Deus, eu me uno a eles hoje. Tenho a incrível sensação de que o Senhor fará coisas incríveis nas vidas e nesta igreja ao entrarmos no novo ano, mas, ó Deus, por favor, por favor, por favor, receba a glória, receba toda a glória, Senhor Deus, receba toda a glória, Senhor Deus, que nenhuma vitória se transforme em idolatria, mas que cada vitória comece a se voltar para você em louvor e adoração. Sou muito grato pelo que Tu está fazendo no coral, o que está fazendo aqui em cima e na vida de todos aqui. Mas a glória é Sua, Senhor Deus. A glória é Sua, Senhor. O que Tu está fazendo em todo o mundo, com todas essas nações, o Senhor recebe a glória. Obrigado pelos recursos, as pessoas, e obrigado pelo que está fazendo. A Ti seja dada a glória, Senhor Deus. Receba toda a glória, ó Deus. Por um momento, abaixe suas mãos. Todos olhando para mim com todos os olhos abertos, e quero ser bem claro. Alguns de vocês se encontraram, Deus os abençoou, e você pensou que fosse sua aparência, achou que era sua personalidade, você pensou que era sua educação, você achava que eram seus recursos, e você está se descobrindo que está se afastando cada vez mais de Deus. Mas hoje é um dia. Volte para Deus, volte para Ele hoje. Você pensou que isso era meu, eu fiz isso, mas hoje estou lhe dizendo que não quero que você acabe como Amazias. Quero que você se volte para Deus de todo o coração. Quero que entregue seu coração a Deus hoje. Não vá mais longe, deixe-me ser a voz piedosa que diz: pare, não vá mais longe. Volte para o Senhor hoje. Volte para Jesus hoje, que este seja o dia. Varanda, andar principal, anexo e aqueles que estão assistindo ao redor do país e do mundo. Se você está aqui hoje e diz: tenho que voltar para o Senhor hoje, Deus está mexendo com meu coração, com todos olhando, com cada cabeça erguida. Estamos todos juntos nisso. E você simplesmente diz: estou voltando para Deus hoje. Ele está falando ao meu coração. Se você está falando: eu preciso de Deus em minha vida,
eu me afastei dele, mas hoje vou entrar em 2024 com Deus em minha vida. Vou fazer isso. Se esse for o seu caso, rapidamente, antes de sairmos daqui hoje, se você estiver dizendo, pastor Tim, por favor, ore por mim, preciso voltar para Deus hoje. Levante sua mão e mantenha as erguidas. Quero ter certeza de que estou vendo todas as suas mãos. Mantenha as erguidas. Isso é incrível. Segure-os bem alto, bem alto. Quero orar por você agora mesmo. Quero que você ore isso comigo. Diga, Jesus, estou voltando para casa. Agradeço-lhe pelo que fez em minha vida. Eu me afastei de Deus, mas hoje estou voltando para Ele, para Deus. Eu reconheço hoje que todas as coisas boas, todas as coisas perfeitas vêm do alto, vêm de Deus. Isso não vem de mim, porque tudo o que tenho foi o Senhor quem me deu. Portanto, hoje reconheço que Deus recebe a glória. Volto para casa como um pródigo. Eu entrego minha vida, eu lhe dou cada parte. O Senhor recebe a glória. Em nome de Jesus. E todos disseram amém, e amém, e amém, e amém.